o refúgio das sombras. A vida tinha arrancado tudo dela, deixando apenas o vazio de uma casa que não era mais sua e a dor de um futuro que jamais aconteceria. Mariana tinha apenas 28 anos quando o destino decidiu reescrever sua história de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Viúva, sem recursos e sem um lugar para chamar de lar, ela aceitou viver em uma propriedade isolada que todos na região evitavam como se fosse amaldiçoada. E o que descobriu entre aquelas paredes antigas mudou não apenas sua vida, mas também salvou uma existência que estava prestes a se apagar para sempre. Esta história aconteceu no interior de Minas Gerais, em 1933, numa época em que o Brasil ainda carregava as cicatrizes profundas de conflitos recentes e a vida no campo era regida por tradições inquebráveis e superstições ancestrais. Se você já sentiu que tudo estava desmoronando ao seu redor, que não havia mais nenhuma porta aberta, nenhuma mão estendida, deixe seu comentário contando como você encontrou forças para continuar. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E se histórias como esta tocam seu coração, não deixe de se juntar à nossa comunidade para acompanhar cada narrativa que preparamos com carinho para você. A manhã chegou com o canto dos galos e o aroma úmido da terra molhada pela garoa da noite anterior. Mariana despertou naquele dia de março com o coração pesado, sentindo o peso de uma ausência que nunca deixaria de doer. O pequeno ateliê onde ela e seu marido Pedro trabalhavam com cerâmica artesanal estava mergulhado em um silêncio sepulcral, tão diferente dos dias em que as risadas e as conversas preenchiam cada canto daquele espaço. Pedro se fora havia 5 semanas, levado por uma pneumonia fulminante que não deu chances de despedida. 3 dias de febre alta e delírio e então o vazio absoluto. Mariana estava com 28 anos, sem filhos, sem família próxima e com um futuro que parecia tão frágil quanto as peças de argila ainda úmidas sobre as prateleiras. A casa onde viviam, o ateliê que tinham construído juntos durante 8 anos de casamento, tudo pertencia à família de Pedro. E agora que ele não estava mais ali, Mariana era apenas uma lembrança dolorosa de tempos melhores, um fardo que ninguém queria carregar. Fernando, o irmão mais velho de Pedro, apareceu naquela manhã com o rosto marcado pela culpa e pela necessidade. Era um homem de princípios, mas a miséria que ameaçava engolir sua própria família o forçava a tomar decisões que lhe corroíam a consciência. Ele bateu na porta do ateliê com os nós dos dedos, evitando olhar diretamente para Mariana quando ela abriu. Sua voz saiu rouca, carregada de um peso que ele mal conseguia suportar. Mariana, eu preciso te dizer algo que vai doer em mim tanto quanto vai doer em você. Pedro deixou dívidas que eu nem sabia que existiam. O banco está apertando, os credores estão batendo na porta todos os dias. Eu não tenho escolha. Preciso vender esta casa, o ateliê, tudo. Você tem até o final do mês para encontrar outro lugar. Eu sinto muito mesmo. As palavras caíram sobre ela como pedras, cada uma delas esmagando um pouco mais o que restava de sua esperança. Mariana sentiu as pernas fraquejarem, mas se forçou a permanecer de pé, agarrada ao umbral da porta como se aquilo pudesse impedir o desmoronamento de seu mundo. Fernando, por favor, este é o único lugar que eu tenho. É onde Pedro e eu construímos nossos sonhos. Não tenho para onde ir, não tenho ninguém. Ele balançou a cabeça com os olhos baixos, incapaz de sustentar o olhar dela. Eu sei, Mariana, dói em minha alma ter que fazer isso, mas as dívidas são maiores do que qualquer lembrança. Pedro não deixou nada escrito, nenhum testamento. Você foi sua esposa, sua companheira, mas perante a lei agora você não tem direito a nada disso. Os bancos não perdoam. As palavras, embora ditas com pesar genuíno, soaram como uma sentença de morte. Mariana sabia que discutir era inútil. No Brasil rural daquela época, uma viúva jovem sem herança formal e sem parentes próximos era como uma folha seca levada pelo vento, sem controle sobre o próprio destino. Fernando partiu deixando apenas o eco de suas desculpas no ar.
Mariana ficou parada no meio do ateliê, cercada pelas peças de cerâmica que ela e Pedro tinham moldado juntos, testemunhas mudas de um amor que agora era apenas memória. 8 anos de casamento, de girar o torno lado a lado, de planejar uma casa cheia de filhos e de arte, tudo se transformava em pó diante de seus olhos. Ela passou os dias seguintes em uma busca desesperada por ajuda, por qualquer mão amiga que pudesse oferecer abrigo. Foi até a casa de comadre Teresa, que a recebeu com um abraço apertado, mas com lágrimas nos olhos quando explicou que seu marido não permitiria mais uma boca para alimentar. Os tempos estão difíceis demais, Mariana. Mal conseguimos dar conta dos nossos. Se dependesse só de mim, você sabe que ficaria, mas não posso contrariar meu marido, disse Teresa com a voz embargada pela tristeza. Mariana tentou encontrar trabalho na feira de artesanato da cidade vizinha, onde suas peças de cerâmica esmaltada eram conhecidas e admiradas. Senhor Augusto, o comerciante mais respeitado da praça, sempre tinha elogiado seu talento, mas quando ela chegou até ele pedindo uma oportunidade, o homem apenas suspirou pesadamente. Mariana, seu trabalho é dos melhores que já vi, mas ninguém está comprando enfeites agora. As pessoas mal têm dinheiro para comprar o básico. Não posso te oferecer nada, por mais que eu queira. Até mesmo Dona Cecília, uma benzedeira idosa que sempre comprava tigelas para preparar seus chás medicinais, negou com tristeza, segurando as mãos de Mariana entre suas mãos enrugadas e manchadas de ervas. Filha, se eu pudesse te ajudar, ajudaria sem pensar 2 vezes. Mas minha própria casa está caindo aos pedaços e minha despensa está vazia. Além disso, você sabe como são as pessoas. Dizem que ter uma viúva jovem em casa afasta os pretendentes das moças solteiras. Traz azar. São crendices antigas, eu sei, mas não posso desafiar minha própria família. Mariana voltou para o ateliê vazio com o coração despedaçado e a certeza dolorosa de que estava completamente só no mundo. Faltavam menos de 3 semanas para que tivesse que deixar o único lar que conhecia, e não tinha absolutamente nenhum lugar para onde ir. No domingo seguinte, movida mais pelo hábito do que pela fé, Mariana foi à missa na igreja matriz. Talvez fosse a última vez que se ajoelharia naqueles bancos de madeira escura, onde tinha rezado ao lado de Pedro tantas vezes. Sentou-se na última fileira, com a cabeça coberta pelo xale preto de luto, tentando conter as lágrimas que insistiam em escapar. Padre Antônio, um homem de cabelos brancos e olhos profundos que conhecia cada história daquele povoado, celebrou a Eucaristia com sua voz grave e pausada. Ele conhecia as alegrias e as tragédias de cada família, carregava o peso das confidências e dos pecados de seu rebanho. Quando a missa terminou e os fiéis começaram a se dispersar sob o sol forte do meio-dia, Padre Antônio fez um sinal discreto para que Mariana se aproximasse. Ela obedeceu com passos lentos, sentindo o olhar curioso de algumas mulheres que cochichavam atrás de seus leques. Mariana, minha filha, eu soube da sua situação. Fernando veio conversar comigo. O homem está com a consciência em frangalhos pelo que precisa fazer. Mariana assentiu sem conseguir falar, sentindo a vergonha queimar suas bochechas. Eu tenho uma possível solução para você, continuou o padre com sua voz calma e medida. Não é o ideal, longe disso, mas é melhor do que ficar ao relento. É um teto sobre sua cabeça, pelo menos. Os olhos de Mariana se iluminaram por um breve instante, um lampejo de esperança tremulando em meio ao desespero. Existe uma casa velha na serra, a uns 6 quilômetros daqui, subindo pela trilha do riacho. As pessoas chamam de Casa da Colina. Você já deve ter ouvido falar dela. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. É claro que tinha ouvido falar daquele lugar. Todo mundo na região conhecia a Casa da Colina. Era uma construção de taipa e telhas coloniais abandonada há mais de uma década.
Contavam histórias assustadoras sobre aquele lugar. Diziam que ali tinha acontecido uma tragédia terrível durante os conflitos entre forças governamentais e rebeldes, que à noite se podia ouvir gritos e choros ecoando pelas paredes, que sombras se moviam pelas janelas vazias, mesmo quando não havia ninguém por perto. Ninguém se atrevia a subir até lá, nem mesmo os caçadores mais corajosos da região. Padre, eu já ouvi as histórias sobre aquele lugar, murmurou Mariana com a voz trêmula. Dizem que é assombrada, que aconteceram coisas terríveis ali. O padre levantou a mão em um gesto apaziguador, interrompendo-a com gentileza. São apenas histórias, minha filha, boatos nascidos do medo e da ignorância das pessoas. Aquela casa pertenceu aos Oliveira, gente boa e trabalhadora, mas ficaram presos no meio de um confronto violento. Uma tragédia, sim, mas a casa em si é sólida. Tem paredes firmes, um teto que ainda protege da chuva. Pode ser seu refúgio. Mas, padre, se era uma casa tão boa, por que ninguém mora lá? Por que foi abandonada dessa maneira? Porque as pessoas têm medo do que não entendem. Elas associam a casa com a dor e o sofrimento que aconteceram ali. Mas eu conheço a verdadeira história e te garanto que não há nada de sobrenatural naquele lugar. Só há memórias tristes e um passado que ainda não foi superado. Mariana engoliu em seco. A ideia de viver sozinha naquela casa a encheu de pavor. Mas qual era a alternativa? Dormir debaixo das pontes, mendigar comida nas portas. Eu posso realmente morar lá? A família Oliveira não vai se opor? Não sobrou ninguém deles, Mariana. Todos se foram naquela noite. A propriedade passou para a diocese há anos. Eu te dou permissão. Você pode se mudar quando estiver pronta. Aqui está a chave. Mariana respirou fundo. Não tinha escolha. Era aceitar aquilo ou enfrentar a miséria absoluta nas ruas. Eu aceito, padre. Agradeço do fundo do meu coração por esta oportunidade. 4 dias depois, carregando apenas uma trouxa pequena com suas roupas, algumas ferramentas de cerâmica que tinha conseguido esconder de Fernando e o último pedaço de pão que lhe restava, Mariana iniciou a caminhada pela trilha íngreme que levava à serra. O caminho era acidentado, cheio de pedras soltas e raízes expostas que pareciam querer fazê-la tropeçar. O sol da tarde castigava sem piedade e o ar ficava mais rarefeito à medida que ela subia. Lá embaixo, o povoado se transformava em uma miniatura, um lembrete doloroso da vida que tinha sido arrancada dela. A casa surgiu de repente, encravada na encosta da serra como se a própria montanha quisesse escondê-la do resto do mundo. Era maior do que Mariana esperava, com paredes grossas de taipa rachadas pelo tempo e um telhado de telhas coloniais onde o musgo e pequenas plantas haviam encontrado abrigo. As janelas, sem vidros havia muito tempo, pareciam olhos vazios olhando para o nada. O portão de madeira, carcomido pela ação dos anos e da chuva, pendia de uma única dobradiça enferrujada. Mariana caminhou ao redor da propriedade, observando tudo com atenção. Havia um poço de pedra coberto de trepadeiras selvagens, 2 árvores de jabuticaba que pareciam não dar frutos há anos, e os restos do que um dia foi um galinheiro, tudo envolvido em um silêncio tão profundo que chegava a ser inquietante. Ela abriu a porta da frente com a chave pesada de ferro que o padre tinha lhe dado. A fechadura estava travada pela ferrugem e resistiu por alguns segundos antes de ceder com um estalo alto que ecoou pelo ar parado. A porta se abriu com um gemido longo e lamentoso, como se estivesse reclamando de ser acordada depois de tantos anos de sono. Um cheiro forte de mofo, de pó acumulado e de madeira úmida invadiu suas narinas, o cheiro característico do tempo congelado. Mariana entrou devagar, com o coração batendo forte no peito. A sala principal era ampla, mas mergulhada na penumbra. Havia alguns móveis pesados cobertos por tecidos brancos, agora cinzentos de sujeira, uma mesa grande de jacarandá, cadeiras tombadas no chão, um baú de madeira entreaberto. As paredes estavam manchadas pela umidade e pelo salitre, e o piso de tábuas largas rangia sob seus passos. Subiu a escada de madeira com cautela, cada degrau protestando sob seu peso.
O andar superior tinha 3 pequenos quartos. Ela escolheu o que tinha uma janela voltada para o vale. Pelo menos dali poderia ver as luzes distantes do povoado durante a noite, uma lembrança de que não estava completamente isolada do mundo dos vivos. Limpou o quarto o melhor que pôde, varreu as teias de aranha e o pó acumulado, abriu a janela para deixar o ar fresco circular e espantar os fantasmas do abandono, e estendeu seu único cobertor no chão, já que a cama velha de madeira estava quebrada e infestada de cupins. Acendeu uma vela que tinha trazido consigo e assim passou sua primeira noite na casa da colina. O silêncio era opressivo, absoluto, sufocante. Cada rangido da madeira a fazia pular de susto. Cada assobio do vento passando pelas telhas quebradas soava como um lamento humano, como os gemidos de almas penadas. Mariana rezou o terço inúmeras vezes, agarrada às contas como se fossem uma tábua de salvação em meio a um oceano de medo. Finalmente, a exaustão venceu o pavor e ela adormeceu. Quando acordou de manhã, com os primeiros raios do sol penetrando pela janela empoeirada, percebeu que tinha sobrevivido. A casa não tinha desabado sobre ela. Nenhum espírito tinha vindo atormentá-la. Permitiu-se um sorriso cansado e triste. Talvez, apenas talvez, conseguisse sobreviver ali. Com a primeira luz do dia, Mariana reuniu coragem e desceu para explorar o resto da propriedade. Precisava conhecer cada canto se pretendia fazer daquele lugar seu lar. A cozinha era espaçosa, dominada por um fogão a lenha de tijolos que, surpreendentemente, parecia estar em condições razoáveis de uso. Encontrou algumas panelas velhas de barro e pratos lascados. Serviriam para o que precisava. Decidiu que sua primeira tarefa seria conseguir água. Saiu pela porta dos fundos em direção ao poço de pedra que tinha visto no dia anterior. A manhã estava clara, o céu de um azul profundo e intenso, e a vegetação crescida ao redor da casa abafava qualquer som do mundo exterior. Era como estar em uma ilha flutuando sobre o vale. A solidão era tão densa que parecia ter peso, mas a luz do sol trazia uma estranha sensação de paz. Mariana se debruçou sobre o poço e olhou para baixo. A água era visível lá no fundo, limpa e parada como um espelho. Com esforço, conseguiu descer o balde de madeira amarrado à corda velha e gasta. Para seu alívio, funcionou. Puxou o primeiro balde de água fresca e cristalina. Pelo menos não morreria de sede ali. Estava prestes a voltar para dentro quando ouviu. Era um som fraco, abafado, quase imperceptível, como uma tosse sufocada ou um gemido baixo de dor. Mariana ficou imóvel com o balde na mão. O coração, que por um momento tinha se acalmado, voltou a disparar descontroladamente. Ouviu de novo. Não era o vento. Não era um bicho. Era definitivamente um som humano. Vinha dos fundos da propriedade, além dos restos do galinheiro em ruínas, onde os alicerces de uma construção ainda mais antiga se perdiam entre o mato alto. O medo fez sua pele se arrepiar. Seriam estas as vozes de que as pessoas falavam no povoado? Os lamentos dos Oliveira mortos? Por um instante quis correr, abandonar a água, a casa, tudo e descer a serra correndo sem olhar para trás. Mas algo a impediu. Aquele não era o lamento de um fantasma. Soava demasiado real, demasiado frágil, demasiado humano. Largou o balde no chão e com passos hesitantes seguiu a origem do som. O mato estava alto e cheio de espinhos que se prendiam em sua saia e arranhavam suas pernas. Aproximou-se de um monte de pedras e tijolos desmoronados, os restos do que parecia ter sido uma pequena despensa ou um porão. O som vinha de lá, de debaixo da terra. Com o coração na garganta, começou a afastar os galhos e os pedaços de tijolo com as mãos nuas. A terra estava solta em um ponto, como se tivesse havido um desabamento recente. Debaixo de um monte de telhas quebradas e vigas apodrecidas, viu a borda de um alçapão de madeira escura. Estava quase completamente coberto, mas uma pequena fresta permitia que o som escapasse. Com uma força que não sabia que possuía, empurrou e arrastou os destroços até conseguir segurar uma argola de ferro enferrujada. Puxou com todo o seu peso. O alçapão, inchado pela umidade, resistiu,
mas finalmente cedeu com um ranger surdo e assustador. Uma lufada de ar frio e úmido bateu em seu rosto. Espiou para dentro da escuridão e chamou com a voz tremendo. "Tem alguém aí?" Como resposta, ouviu um soluço abafado, desesperado. Ajoelhou-se, deixando que seus olhos se acostumassem com a penumbra, e então a viu. Encolhida num canto sobre um monte de sacos velhos e rasgados, havia uma menina pequena. Não devia ter mais que 6 ou 7 anos. Estava suja, coberta de poeira e terra, com os lábios ressecados e rachados e os olhos enormes e aterrorizados fixos nela. "Meu Deus do céu, Santa Mãe de Deus!" sussurrou Mariana, com a alma suspensa entre o pânico absoluto e uma compaixão avassaladora. Deslizou para dentro do porão úmido, sentindo o frio da terra penetrar por seus joelhos. O ar cheirava a mofo e a desespero. A menina não se mexeu. Apenas seus olhos enormes e escuros seguiram cada um de seus movimentos, como um animal selvagem e assustado preso em uma armadilha. Não chorava, não fazia nenhum som, como se o medo tivesse roubado sua voz para sempre. Mariana estendeu uma mão trêmula devagar, muito devagar para não assustá-la ainda mais. "Não vou te machucar, pequena. Estou aqui para te ajudar. Como você se chama?" perguntou com a voz mais suave que conseguiu produzir. A menina apenas se encolheu ainda mais sobre si mesma, agarrada aos sacos empoeirados como se fossem sua única proteção no mundo. Mariana viu então que ela estava tremendo, não só de medo, mas de um frio profundo que penetrava os ossos. Seu vestido era um trapo sujo e rasgado, e seus pés descalços estavam cobertos de feridas e cortes. Quanto tempo teria ficado ali embaixo? Dias inteiros? Uma semana? Era um milagre que ainda estivesse viva. Com uma urgência desesperada, Mariana se aproximou e, sem pensar 2 vezes, a pegou nos braços. A menina era incrivelmente leve, um pequeno feixe de ossos frágeis e pele gelada. Não ofereceu resistência, simplesmente se deixou levantar, sua cabeça caindo languidamente sobre o ombro de Mariana. Sentiu uma onda de fúria protetora. Quem poderia fazer algo assim com uma criança inocente? Abandoná-la em um buraco para morrer de fome e de medo? Correu para dentro da casa com a menina agarrada a ela como se fosse o tesouro mais precioso do universo. A luz do sol as recebeu ao saírem, fazendo a menina piscar rapidamente os olhos, e por um instante ela escondeu o rosto no pescoço de Mariana, fugindo de um brilho que certamente não tinha visto há muito tempo. Entrou na cozinha, colocou a menina com todo cuidado sobre o tecido que cobria a mesa de jacarandá e correu para acender o fogão a lenha. Precisava de calor urgentemente. Precisava aquecer aquela vida pequena que estava se apagando. Enquanto as primeiras chamas começavam a crepitar e estalar, Mariana molhou um pedaço de seu xale na água fresca do poço e começou a limpar com delicadeza o rosto da menina. A sujeira escondia traços delicados e uma pele pálida, quase translúcida pela falta de sol. Seus lábios estavam rachados e arroxeados pelo frio e pela desidratação. "Calma, minha menina, calma, agora você está segura. Eu vou cuidar de você", sussurrava repetidamente, mais para se convencer de que aquilo era real do que para acalmar a pequena que permanecia em silêncio absoluto. Envolveu-a em seu próprio cobertor, a única peça de abrigo que possuía, e a embalou perto do fogo que já começava a irradiar um calor reconfortante pelas paredes de taipa. Aos poucos, o tremor da menina começou a diminuir. Mariana aproximou uma colher com água dos lábios dela e, após várias tentativas pacientes, a pequena bebeu com uma avidez que partiu o coração de Mariana. Estava morrendo de sede. Os sons na casa não eram lamentos de fantasmas, eram os gemidos desta menina lutando para sobreviver sozinha no escuro. E ela, Mariana, a tinha encontrado. Talvez seu próprio destino desolado a tivesse trazido até ali exatamente para este momento, para este propósito. Enquanto a menina cochilava ao calor do fogo, exausta e frágil como um passarinho caído do ninho, Mariana a observou com mais atenção. Não havia nada nela que sugerisse uma identidade,
Nenhuma medalha no pescoço, nenhum bordado nas roupas esfarrapadas. Mas, ao olhá-la, na curva de sua bochecha e na delicadeza de seus cílios, Mariana sentiu que não podia continuar chamando-a de a menina. Decidiu dar-lhe um nome e escolheu Clara, porque era isso que ela tinha trazido para a escuridão de sua vida, um inesperado e minúsculo ponto de claridade em meio às trevas. A realidade, porém, era crua e urgente. A água não seria suficiente. Clara estava faminta, suas costelas se marcavam sobre a pele fina e ela precisava de comida de verdade, algo que lhe devolvesse as forças. Mariana olhou suas próprias provisões, um pedaço de pão já duro e um punhado de feijão seco. Não tinha nada adequado para oferecer a uma criança tão debilitada. Angústia a apertou. Precisava voltar ao povoado, precisava buscar ajuda, engolir seu orgulho e seu medo e implorar se fosse necessário. Envolveu Clara com cuidado no cobertor, certificando-se de que seu rosto ficasse protegido e a segurou com firmeza contra o peito. Com o coração martelando no peito, empreendeu a descida pela mesma trilha que a tinha levado ao seu exílio dias antes. Cada passo era uma batalha contra a humilhação. Quando chegou ao povoado, as poucas pessoas que a viram passar se afastaram, murmurando entre os dentes e fazendo o sinal da cruz. A viúva da casa assombrada estava de volta. Correu diretamente para a casa de Dona Benedita, a parteira e curandeira do lugar. Era sua única esperança. A velha estava socando ervas em seu pilão quando viu Mariana em sua porta, ofegante com um embrulho nos braços. "Menina, o que aconteceu? O que você está trazendo aí?" perguntou, franzindo a testa. Mariana, sem fôlego, mal conseguiu falar. Descobriu uma ponta do cobertor, revelando o rosto pálido de Clara. "Eu a encontrei, Dona Benedita. Encontrei ela na casa. Estava presa debaixo da terra. Ela está morrendo. Por favor, me ajude." Dona Benedita recuou um passo, seu rosto uma máscara de horror. Fez o sinal da cruz rapidamente e repetidamente. "Jesus, Maria, José, é a menina dos lamentos, a maldição dos oliveiras. Menina, você não devia ter trazido ela aqui. Vai trazer desgraça para todos nós." "Não é nenhuma maldição", suplicou Mariana, as lágrimas escorrendo por suas bochechas sujas de poeira. "Olhe para ela é de carne e osso. Ela está com frio e com fome. Não é um fantasma. É uma criança. Pelo amor de Deus, ajude ela." O desespero na voz de Mariana pareceu quebrar o muro de superstição da velha. Dona Benedita hesitou, olhando da menina para Mariana e de volta para a pequena. Finalmente suspirou, um som longo e resignado. "Entre rápido antes que alguém veja." Uma vez dentro da penumbra da casinha que cheirava a alfazema e alecrim, a curandeira examinou Clara com mãos expertas e calejadas. Seu rosto endurecido se suavizou, a dureza substituída por uma concentração profissional. Está desnutrida e tem susto grande. O medo entrou no sangue dela e roubou a alma. Mas vai viver. Você chegou na hora certa. Mais um dia naquele buraco e você teria encontrado ela morta. A curandeira agiu com rapidez surpreendente. Preparou um caldo ralo de ervas e galinha e ensinou Mariana como dá-lo a Clara com uma colherzinha, gota a gota, com paciência infinita. A menina bebeu devagar, seus olhos ainda fixos no vazio, mas bebeu. Era um sinal bom. "Esta menina foi abandonada de propósito, Mariana", disse Dona Benedita com uma certeza sombria enquanto observava Clara dormir, sua respiração agora mais regular e menos superficial. Quem deixou ela naquele buraco sabia que a casa estava vazia, que ninguém subiria lá em anos. Deixaram ela para morrer no escuro. O horror daquelas palavras se cravou no peito de Mariana como uma faca. Mas quem faria uma coisa dessas? Quem deixaria uma criança à própria sorte dessa maneira cruel? A curandeira suspirou, um som carregado do peso de tudo que tinha visto em sua longa vida. "Acontece mais do que você imagina, filha. Tempos de miséria, de homens que vão para a guerra e nunca voltam, de mulheres que não conseguem alimentar os filhos que têm.
Os conflitos e as revoltas deixaram muitas almas quebradas e famílias destruídas. Às vezes deixam as crianças nas portas das igrejas, esperando que uma alma caridosa encontre. Às vezes, simplesmente deixam onde ninguém possa ouvir o choro delas. Mariana olhou para a pequena adormecida, para aquele milagre frágil embalado em seu colo. A ideia de que a vida dela tivesse sido descartada daquela forma era uma ferida insuportável. Eu não posso deixá-la, declarou Mariana. Sua voz apenas um sussurro, mas carregada de uma determinação inabalável. Não posso entregar ela a uma autoridade que não existe ou a um orfanato que vai tratar ela como um objeto sem nome. Dona Benedita olhou fixamente para ela, seus olhos escuros examinando a alma da jovem viúva. Mariana, você sabe o que está dizendo? Criar uma criança sozinha, uma viúva sem um centavo, numa casa que todos acreditam ser amaldiçoada. As pessoas vão falar, vão inventar histórias terríveis sobre você e sobre ela. Que falem, respondeu Mariana, acariciando o cabelo emaranhado de Clara. Deus colocou ela no meu caminho por alguma razão. Eu estava sozinha e agora ela está aqui. Vou cuidar dela. Dona Benedita suspirou novamente, mas desta vez um brilho de admiração iluminou em seu olhar cansado. Você é corajosa, menina, ou é louca, ou talvez as duas coisas sejam a mesma. Pegue esta sacola. Tem um pouco de milho, feijão e ervas para acalmar o espírito dela. Você vai precisar de forças. Volte daqui a uma semana para eu ver como ela está. Mariana agradeceu com o coração na mão e empreendeu o caminho de volta para a serra, com Clara dormindo placidamente contra seu peito e a sacola de provisões no ombro. A subida pareceu diferente desta vez. Já não caminhava rumo ao exílio, mas sim rumo a um lar. Pela primeira vez desde a morte de Pedro, não se sentia completamente sozinha no mundo. Ao chegar, dedicou-se a cuidar de Clara com uma devoção total e absoluta. Alimentava, limpava, cantava para ela as cantigas de ninar que sua própria mãe tinha cantado quando ela era pequena. A menina continuava sem falar, mas seus olhos já não estavam vazios e mortos. Agora seguiam Mariana por toda a sala, observando cada movimento com uma curiosidade silenciosa. Uma tarde, enquanto lavava os trapos que Clara vestia, algo pequeno e duro caiu de um bolso escondido e rasgado. Era uma pequena figura de madeira entalhada com uma destreza surpreendente, um beija-flor minúsculo com as asas abertas a meio voo. Era uma peça linda, polida pelo toque de dedos pequenos ao longo do tempo. De quem era? O que significava? A pergunta se instalou em sua mente, um mistério que adicionava outra camada à existência enigmática da menina que tinha salvado. Os dias na serra se transformaram em semanas que pareciam seguir um ritmo próprio, separado do resto do mundo. Mariana e Clara desenvolveram uma rotina silenciosa, uma comunicação sem palavras, tecida através de gestos e olhares. Clara ainda não falava, mas seus olhos já não refletiam o terror absoluto daquele primeiro dia terrível. Agora havia neles uma curiosidade infantil genuína. Seguia Mariana para todos os lados, observando enquanto ela recolhia lenha, tentava consertar o telhado ou moldava pequenas figuras com a argila que encontrou perto do riacho seco. Um dia, enquanto Mariana amassava o barro úmido, Clara se aproximou, pegou um pedaço e com seus dedinhos desajeitados tentou imitá-la. Foi o primeiro ato de vontade própria, o primeiro broto de uma vida que estava voltando aos poucos. Mariana sentiu uma onda de ternura tão intensa que quase doeu fisicamente no peito. Aquela menina era um campo árido que, com paciência e amor, começava a florescer novamente. O pequeno beija-flor de madeira se tornou o tesouro de Clara. Agarrava-o para dormir e o levava consigo para todos os lugares como um talismã protetor. Para Mariana, aquela pequena ave entalhada não era apenas um brinquedo. Era a única chave, a única pista tangível do passado da menina. Um fio que talvez levasse a respostas que ela nem sabia se queria encontrar. Uma manhã, vendo que suas escassas provisões estavam acabando novamente, Mariana decidiu descer ao povoado mais uma vez. Desta vez, porém, não ia apenas por comida.
Guardou o beija-flor no bolso de seu avental com a vaga esperança de encontrar alguém que reconhecesse o estilo da talha, que pudesse dar alguma pista sobre a origem daquele objeto. Enquanto Clara tirava uma soneca na casa, segura pela primeira vez em muito tempo, Mariana desceu até o povoado evitando a praça principal e procurando os becos onde os artesãos costumavam trabalhar. Num pequeno galpão sombreado por uma velha mangueira, encontrou um ancião entalhando uma imagem de santo. Suas mãos nodosas e manchadas se moviam com uma precisão hipnótica e admirável. Era seu Jacinto, o entalhador do povoado, um homem que, segundo diziam, podia dar alma à madeira morta. Com o coração batendo forte, Mariana se aproximou devagar. "Boa tarde, mestre", disse com timidez. O ancião levantou a vista. Seus olhos pequenos e brilhantes a examinaram com calma. "Dona Mariana, a viúva do Pedro. Dizem que agora mora na serra, na casa abandonada." A notícia, como sempre, tinha corrido mais rápido que o vento carregado de fofocas. "Isso mesmo, senhor", respondeu ela, decidindo ir direto ao ponto. "Queria lhe perguntar uma coisa. É sobre seu trabalho, sobre sua arte." Tirou o pequeno beija-flor e o colocou na palma de sua mão estendida. "Encontrei isto. O senhor reconhece este trabalho, este estilo de entalhe?" Seu Jacinto pegou a pequena ave com uma delicadeza reverente, quase religiosa. Seus dedos percorreram as asas suaves, a curva delicada do bico fino. Ficou em silêncio por um longo momento, que pareceu se estender pela eternidade, e quando levantou a vista, seu rosto tinha empalidecido visivelmente. "Por todos os santos do céu", sussurrou com a voz embargada. "Onde você encontrou isso, menina?" "Estava com uma criança", começou a explicar Mariana. Ele a interrompeu com a voz carregada de uma emoção repentina e profunda. "Esta peça eu não via uma igual há mais de 10 anos. Só um homem entalhava beija-flores assim, com este estilo único. Meu compadre Antônio Oliveira, o homem que morava na casa da colina, lá onde você está agora." Mariana sentiu que o ar lhe faltava nos pulmões. "Mas as pessoas dizem que ele e a família dele morreram todos." "E foi assim mesmo", confirmou o ancião com uma tristeza profunda que pesava em sua voz. "Uma tragédia da guerra, das rebeliões." Antônio era um homem de paz, um artista da madeira, mas acusaram ele de ajudar os rebeldes que se escondiam na serra. Uns soldados do governo subiram até a casa numa noite e mataram todos eles sem piedade. Ele, a esposa Leonor e a filha pequena deles, Cristina. Antônio entalhava estes beija-flores para ela. Dizia que eram os mensageiros da alma, que levavam orações para o céu. Estava carregando um idêntico a este no dia que mataram ele. A história se encaixava com os rumores que Mariana tinha ouvido, mas criava uma contradição impossível de resolver. Se toda a família Oliveira, incluindo a pequena Cristina, tinha morrido há mais de 10 anos naquela noite terrível, quem era Clara? E por que tinha em sua posse o talismã de uma menina morta há tanto tempo? Mariana voltou para a casa da serra com a mente em um turbilhão de pensamentos confusos. A revelação de seu Jacinto não tinha resolvido o mistério, mas sim o tinha tornado mais profundo e doloroso. A casa já não parecia apenas abandonada, mas profanada por uma tragédia que se recusava a descansar em paz. Olhava para Clara, para a pequena que brincava em silêncio com umas pedras lisas que tinha encontrado no riacho, procurando em seus traços algum vestígio da família Oliveira, da pequena Cristina. Mas era impossível estabelecer qualquer conexão. Se Cristina tinha morrido há 10 anos, Clara, com seus apenas 6 ou 7 anos de vida, não podia ser ela de jeito nenhum. Era então uma coincidência cruel e perturbadora. Como tinha chegado às suas mãos o beija-flor de uma menina fantasma? A pergunta a atormentava, tecendo uma rede de inquietação ao redor de sua paz precária. Cada rangido da casa, cada sombra projetada pelo sol poente, parecia agora sussurrar o nome de Cristina como um mantra perturbador. Mariana se agarrou a Clara com uma ferocidade ainda maior, sentindo que não só a protegia da fome e do frio,
mas também de um passado emaranhado e violento que se recusava a permanecer enterrado nas sombras do tempo. Passou mais uma semana inteira. Mariana tinha conseguido trocar algumas de suas figuras de barro por grãos e vegetais na feira, o suficiente para sobreviver mais alguns dias. A vida tinha se instalado numa rotina frágil, mas constante, um dia seguindo o outro com uma previsibilidade reconfortante. E então, numa tarde abafada em que o ar predizia uma tempestade iminente, ela ouviu o som inconfundível de um cavalo subindo pela trilha íngreme. Seu coração deu um salto. Ninguém nunca subia até a serra, muito menos até aquela casa. Espiou com cautela pela janela sem vidro e viu um homem desmontando em frente à propriedade. Era alto e magro, mas com uma constituição musculosa de alguém acostumado à dureza do trabalho no campo e às intempéries. Vestia roupas de viagem gastas e empoeiradas, e seu rosto, curtido pelo sol inclemente, era emoldurado por cabelos escuros e uma barba de vários dias. Não era velho, talvez tivesse uns 35 anos, mas seus olhos tinham aquele olhar cansado e duro de alguém que tinha visto coisas demais, sofrido demais. Tirou o chapéu sujo de poeira e observou a casa não com curiosidade, mas com uma familiaridade dolorosa e profunda. O homem caminhou diretamente para a porta, suas botas marcando um ritmo pesado e decidido sobre a terra seca. Mariana saiu ao seu encontro, colocando instintivamente Clara atrás de si, protegendo-a com seu próprio corpo. — O que deseja, senhor? Perguntou, sua voz soando mais firme do que realmente se sentia por dentro. O homem olhou para ela de cima a baixo e sua expressão não era amigável. Era um olhar que avaliava, que julgava, que media. — Esta é minha terra, disse com uma voz rouca e áspera, como se não estivesse acostumado a usá-la com frequência. Esta é a casa da minha família. Quem é você e o que está fazendo aqui invadindo minha propriedade? Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O padre Antônio me deu permissão para morar aqui. Ele disse que a casa estava abandonada, que não tinha sobrado ninguém da família. O homem soltou uma risada amarga e seca, sem nenhum traço de alegria ou humor. Os padres e os rumores sempre se enganam sobre tudo. Meu nome é Rafael Oliveira, irmão de Antônio, dono deste pedaço de inferno esquecido por Deus. O mundo de Mariana se abalou. Seu Jacinto tinha dito que todos tinham morrido na guerra, nas rebeliões. — Não pode ser, sussurrou ela com a voz fraca. — Disseram que você, que tinha morrido na guerra como todos os outros. Estive perto da morte muitas vezes, admitiu ele, seus olhos escurecendo ao evocar memórias terríveis. Mas a morte não me quis ainda. Agora voltei para reclamar o pouco que resta desta maldita terra. Sua mirada se fixou então na pequena figura que espiava timidamente de trás da saia de Mariana. E essa menina também foi trazida pelo padre caridoso? Antes que Mariana pudesse responder ou inventar alguma explicação, Clara, assustada pelo tom áspero do homem desconhecido, levantou a mão na qual apertava seu único consolo, o beija-flor de madeira entalhada. Os olhos de Rafael se cravaram no pequeno objeto, como se tivesse visto um fantasma. Seu rosto duro se descompôs completamente. A máscara de dureza se estilhaçou, revelando um abismo de dor antiga e nunca curada. Ajoelhou-se lentamente na terra, sem conseguir desviar o olhar da figura de madeira. — Esse beija-flor, disse com a voz quebrada e trêmula. Meu irmão Antônio entalhava. Era da minha sobrinha, era de Cristina. Como esta menina tem ele nas mãos? O silêncio que caiu sobre eles foi mais denso e pesado que a tempestade que se formava no horizonte distante. Rafael permanecia ajoelhado na terra, sua mirada fixa no beija-flor, uma relíquia de um mundo que acreditava perdido para sempre nas cinzas do passado. Mariana, com o coração apertado, sentiu a necessidade imperiosa de defender seu lugar ali, de explicar o milagre que tinha encontrado no meio da desolação mais absoluta. Eu a encontrei aqui mesmo, disse com a voz trêmula mais clara. Estava no porão da despensa em ruínas, presa lá embaixo. Tinha passado dias ali, quase morta de fome e de medo. Não sei quem ela é,
Não sei de onde veio, só sei que a salvei da morte. Rafael levantou o olhar do beija-flor e o fixou em Clara, mas desta vez sua expressão não era dura, estava cheia de uma incredulidade dilacerante e confusa. Era como se estivesse vendo um fantasma materializado diante dele. No porão? Repetiu como se as palavras não fizessem nenhum sentido. Levantou-se lentamente, o corpo tenso por uma tempestade de emoções contraditórias. Posso lhe contar algo, senhora? Algo que não contei a ninguém nestes 10 anos longos e amargos. Mariana assentiu sem tirar a mão protetora do ombro de Clara, preparando-se para ouvir. A noite em que os soldados do governo atacaram, começou Rafael com a voz rouca pelo peso das lembranças enterradas, eu estava aqui visitando. Tinha vindo da capital para ver meu irmão. A guerra estava no auge, e Antônio, meu irmão mais velho, era um homem de paz que só queria trabalhar sua madeira, mas dava abrigo a qualquer um que precisasse sem perguntar de que lado estava. Alguém o denunciou como simpatizante dos rebeldes. Chegaram ao anoitecer gritando acusações, atirando para todo lado. Acusaram a gente de esconder armas e homens procurados. Antônio tentou explicar, tentou racionalizar com eles, mas não houve conversa possível. Foi um massacre puro e simples. Fez uma pausa engolindo com dificuldade, seus olhos perdidos no horror daquela noite que nunca o abandonava. Vi quando mataram Antônio e a esposa dele, Leonor. Tentei defendê-los com o que tinha. Me feriram aqui, disse apontando para uma cicatriz mal cicatrizada que atravessava sua têmpora esquerda. Caí e me deram por morto ali mesmo. Quando acordei horas depois, a casa estava pegando fogo por todos os lados. O mundo era um inferno de chamas e fumaça negra. Procurei por Cristina, minha sobrinha querida. Gritei o nome dela até meus pulmões arderem, mas não houve resposta alguma. Nunca encontrei o corpo dela em lugar nenhum. Supus o pior, que o fogo tinha consumido tudo. Tive que fugir antes que voltassem para me rematar de uma vez. Vivi estes 10 anos como um fantasma andante, trabalhando em fazendas distantes, sempre com a culpa me corroendo por dentro por ter sobrevivido quando eles não sobreviveram. Limpou uma lágrima solitária que deslizou por seu rosto curtido e marcado. Nunca me perdoei por não ter encontrado o corpo dela, por não ter dado a ela uma sepultura digna. Sempre tive aquela dúvida cravada na alma como um espinho, aquela esperança boba de que talvez, de alguma forma impossível, alguém a tivesse tirado dali antes das chamas consumirem tudo. Voltou a olhar para Clara, que o observava com seus grandes olhos silenciosos e assustados, e depois para o beija-flor que ela segurava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Uma luz de compreensão impossível e milagrosa começou a brilhar em seu olhar cansado. Se esta menina estava no porão e tinha o beija-flor nas mãos, meu Deus do céu, não é possível que seja. O porão tem uma passagem oculta que leva até o riacho lá embaixo. Talvez Leonor, talvez minha cunhada tenha escondido ela ali antes de ser morta, esperando poder voltar para buscá-la depois. Se aproximou mais um passo, suas mãos tremendo visivelmente. Esta menina, ela não pode ser minha Cristina, pode... O nome da menina morta flutuou no ar pesado, carregado de história e de sangue derramado. Mariana sentiu que o chão voltava a se abrir sob seus pés mais uma vez. O nome Cristina ecoou no ar como um sino fúnebre. Olhou para Rafael, para aquele homem que era um espectro ressuscitado do passado, e viu em seus olhos uma esperança tão desesperada e faminta que a assustou profundamente. Seu primeiro instinto foi recuar, apertar Clara contra seu corpo com ainda mais força, como se com esse simples gesto pudesse ancorá-la ao presente e protegê-la de um passado que ameaçava devorá-la completamente. Entendia perfeitamente a dor dele. A história que tinha contado era uma ferida aberta que sangrava diante dela sem parar. Mas Clara era sua. Tinha resgatado ela da escuridão, tinha alimentado ela com suas próprias mãos trêmulas, tinha embalado ela nas noites de medo e pesadelos.
O laço que as unia não era de sangue, mas estava forjado na sobrevivência pura e em um amor que tinha nascido das cinzas de sua própria vida destruída. A chegada deste homem não era uma resposta do céu, era uma ameaça direta à única família que lhe restava no mundo inteiro. Rafael, ignorando por um momento a presença de Mariana, deu outro passo cauteloso em direção à menina, sua mão estendida não para tocá-la, mas como uma súplica muda e desesperada. Cristina sussurrou a palavra estranha em seus lábios depois de uma década inteira de silêncio forçado. É você, pequena? Você se lembra do tio Rafael? A reação de Clara foi imediata e visceral, instintiva. Escondeu-se completamente atrás de Mariana, seu pequeno corpo tremendo como uma folha ao vento e um gemido ahogado, o primeiro som quase articulado que Mariana tinha ouvido dela, escapou de sua garganta. Não era uma palavra formada, era puro terror animal. Para ela, Rafael não era um tio perdido e reencontrado. Era um estranho de voz grave e presença intimidadora que invadia seu santuário seguro. O rosto de Rafael se contorceu de dor diante da rejeição clara. Foi como uma bofetada de realidade mais dura que qualquer ferimento físico. A sobrinha que tinha perdido no fogo e no sangue não o reconhecia de jeito nenhum. Para ela, ele fazia parte da escuridão ameaçadora, não era a salvação esperada. Compreendeu naquele instante doloroso que não podia simplesmente reclamá-la como sua propriedade. A menina que tinha sobrevivido no porão escuro não era a mesma que ele lembrava dos tempos felizes. Retirando a mão lentamente, Rafael se voltou para Mariana, sua voz agora despojada da dureza inicial e tingida de uma súplica vulnerável e humilde. Senhora, por favor, escute o que vou dizer. Não vim aqui para arrancar ela de você de forma violenta. Vejo como cuida dela. Vejo o amor nos seus olhos. Você salvou a vida dela quando ninguém mais no mundo teria feito isso. Te devo uma dívida que jamais vou poder pagar completamente. Respirou fundo, lutando para encontrar as palavras certas que não viessem de forma agressiva. Mas se ela é realmente Cristina, é meu sangue, é tudo que me resta do meu irmão e da família que perdi naquela noite maldita. Não posso simplesmente ir embora e deixá-la aqui sem saber a verdade. Deixa eu fazer uma proposta. Me permita ficar por aqui. Vou consertar esta casa que está caindo aos pedaços. Vou deixar ela segura e habitável. Vou trazer comida do povoado sempre que precisar. Não vou interferir na vida de vocês. Só me deixe estar perto dela. Me ajude a descobrir a verdade sobre quem ela realmente é. Podemos cuidar dela juntos, cada um fazendo sua parte. A proposta era completamente inesperada e pegou Mariana de surpresa. Não era a confrontação violenta que ela temia nos seus piores pensamentos, mas sim uma trégua, uma aliança improvável, nascida do amor compartilhado por aquela menina silenciosa e misteriosa. Mariana olhou para Clara, que se aferrava à sua saia com força desesperada, e depois para Rafael, um homem tão quebrado e destruído por dentro quanto ela mesma estava. Não tinha escolha real. Pelo bem de Clara, pelo futuro dela, tinha que aceitar a proposta mesmo com todas as suas incertezas. Está bem, disse finalmente com a voz cansada. Você pode ficar e ajudar, mas não se aproxime dela se ela não quiser. Não vou forçar nada. Ela já sofreu demais. Os primeiros dias que se seguiram foram uma dança silenciosa e desajeitada de estranhos compartilhando o mesmo espaço sagrado e profanado pelas memórias. Estabeleceu-se entre eles um acordo tácito, uma série de regras invisíveis que ninguém precisou verbalizar. Rafael armou um acampamento simples do lado de fora, próximo ao velho galinheiro em ruínas, onde mantinha uma fogueira acesa durante toda a noite, como um guardião insone contra as sombras do passado violento e os perigos reais da serra. Durante o dia, se dedicava a ressuscitar a casa com uma energia silenciosa e obstinada, como se, ao reparar cada tábua podre e cada tijolo solto, pudesse, de alguma maneira, remendar as fraturas de sua própria alma despedaçada. Mariana e Clara permaneciam dentro da casa, principalmente na cozinha, que se tinha transformado em seu pequeno universo protegido e familiar.
O único som que cruzava a fronteira invisível entre os dois mundos era o martelo persistente de Rafael trabalhando e a voz suave de Mariana cantando cantigas para Clara. Havia uma tensão constante e palpável no ar, uma consciência aguda da presença do outro que carregava o ambiente. Mas também havia um respeito profundo e genuíno pelo espaço e pela dor de cada um. Não falavam sobre o futuro ou sobre o que viria depois. O presente era um terreno frágil demais para suportar o peso de planos ou expectativas. Rafael demonstrou rapidamente ser um homem de palavra e princípios. A cada 3 ou 4 dias descia até o povoado e voltava com as alforjas de seu cavalo carregadas de milho, carne seca, feijão e até algumas frutas quando conseguia. Numa ocasião, trouxe uma boneca de pano simples, mas bem feita, que deixou timidamente no degrau da porta antes de se retirar em silêncio. Consertou o telhado que gotejava em vários pontos, reforçou as janelas que ameaçavam cair, limpou o poço até que a água saísse completamente cristalina. E nos seus momentos de descanso, sentava-se à sombra da velha jabuticabeira e com uma faca afiada que usava para descascar raízes, entalhava pequenas figuras de madeira com uma habilidade herdada do irmão. Um veado saltando, um lobo uivando, uma águia de asas abertas. Nunca oferecia as peças diretamente a Clara, simplesmente as deixava estrategicamente no parapeito da janela ou na borda do poço, onde ela pudesse encontrá-las por acaso e decidir se queria pegá-las ou não. Clara observava tudo de longe, com uma curiosidade cautelosa, mas crescente. Ao princípio se escondia sempre que Rafael aparecia no campo de visão, mas aos poucos começou a espiar por trás de Mariana, seus olhos fixos nas mãos hábeis dele, que transformavam pedaços toscos de madeira em pequenas obras de arte. Uma manhã, Mariana encontrou a boneca de pano ao lado de Clara enquanto ela dormia, abraçada como se fosse o tesouro mais precioso. Era um sinal pequeno, mas significativo. As semanas se transformaram em um mês inteiro e depois em 2. A rotina se estabeleceu com uma normalidade estranha e reconfortante. Rafael trabalhava desde o amanhecer até o anoitecer, transformando gradualmente a casa decadente em algo que parecia um lar de verdade novamente. Mariana cuidava de Clara e voltou a trabalhar com sua cerâmica, usando o barro rico do riacho para criar peças que Rafael levava para vender no povoado, trazendo de volta um pouco de dinheiro, que dividia meticulosamente com ela. As pessoas do povoado começaram a murmurar menos e a se acostumar mais com a situação estranha. A história da viúva e do sobrevivente vivendo na casa amaldiçoada para cuidar de uma menina misteriosa se espalhou como fogo, mas também despertou uma certa admiração relutante pela coragem de ambos. Dona Benedita subia ocasionalmente para examinar Clara e sempre voltava impressionada com os progressos da menina. Ela está ganhando peso, está mais forte, vocês estão fazendo um bom trabalho com ela, dizia com aprovação genuína. Foi numa tarde de junho, quando o frio da serra começava a apertar e Rafael terminava de consertar o último buraco do telhado, que aconteceu o milagre que mudaria tudo definitivamente. Clara estava brincando no pequeno espaço que Mariana tinha improvisado como ateliê, moldando figuras informes de barro com concentração infantil. Rafael passou carregando tábuas novas para o porão e pela primeira vez Clara não se escondeu nem desviou o olhar. Ficou observando ele trabalhar por vários minutos em completo silêncio. Então, para o espanto absoluto de todos, Clara se levantou devagar, pegou uma das pequenas figuras de madeira que Rafael tinha deixado, o veado saltando, e caminhou até onde ele estava trabalhando. Estendeu a mão oferecendo a figura de volta e com uma voz rouca e fraca por meses de desuso, disse a primeira palavra que alguém ouvia dela: "Obrigado." Foi apenas um sussurro quase inaudível, mas foi como se o céu tivesse se aberto naquele instante. Rafael largou as tábuas com um estrondo, lágrimas brotando instantaneamente de seus olhos cansados. Não se moveu, não quis assustá-la com nenhum gesto brusco, apenas sorriu, um sorriso quebrado, mas genuíno. "Pode ficar com ele, pequena, fiz para você." Clara olhou para a figura,
depois para ele e finalmente de volta para a figura, antes de assentir com a cabeça e voltar correndo para perto de Mariana com seu tesouro novo firmemente agarrado. Naquela noite, pela primeira vez desde que Rafael tinha chegado, os três comeram juntos na mesa grande da cozinha que ele tinha consertado. Não houve muita conversa, ainda era cedo demais para isso, mas havia algo diferente no ar. Havia a possibilidade frágil, mas real, de que talvez, apenas talvez, pudessem se tornar algo parecido com uma família, nascida das cinzas e da dor compartilhada. Nas semanas seguintes, Clara começou a falar mais, palavras soltas e frases curtas que saíam com dificuldade, mas com determinação crescente. E numa noite, enquanto Mariana preparava para dormir, a menina segurou o beija-flor entalhado contra o peito e sussurrou algo que fez o mundo parar completamente. Papai fez, papai cantava. A confirmação que ambos tinham evitado enfrentar diretamente finalmente tinha chegado de forma inesperada. Clara era realmente Cristina Oliveira, a menina que todos acreditavam morta há 10 anos, que tinha sobrevivido escondida no porão secreto durante aquela noite horrível e que por algum motivo incompreensível tinha ficado presa ali até que Mariana a encontrasse. Mariana sentiu o coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Clara era Cristina, tinha família, tinha sangue, tinha um tio que a amava e que tinha direito a ela. Mas Mariana também a amava com cada fibra do seu ser, tinha salvado sua vida quando ela estava à beira da morte. A menina era dela, tanto quanto era de Rafael. Quando contou a Rafael o que Clara tinha dito, o homem desabou completamente, chorando lágrimas que tinha guardado por uma década inteira de culpa e dor. Mas quando recuperou a compostura, olhou nos olhos de Mariana com uma honestidade brutal. Ela é minha sobrinha, meu sangue. Mas você é a mãe que ela conhece, a mãe que a salvou e cuidou dela quando eu não estava aqui. Não vou tirá-la de você. Vamos criá-la juntos, se você aceitar. Esta casa é grande o suficiente para todos nós. Podemos ser uma família estranha, quebrada, mas uma família mesmo assim. Mariana olhou ao redor daquela casa que tinha sido seu exílio e que agora era seu lar verdadeiro. Olhou para Rafael, um homem bom escondido sob camadas de dor e perda. E olhou para Clara, a menina que tinha dado novo sentido à sua vida vazia. Sim, respondeu ela finalmente, com um sorriso molhado de lágrimas. Podemos ser uma família. Os meses que se seguiram foram de cura lenta, mas constante para todos os três. Clara, ou Cristina, como Rafael às vezes a chamava com carinho, começou a florescer de verdade. Ria agora, brincava, ajudava Mariana no ateliê e escutava com fascínio as histórias que Rafael contava sobre seu pai Antônio e sobre os tempos felizes antes da tragédia. Aos poucos, fragmentos de memória começaram a voltar para ela. Imagens confusas e assustadoras daquela noite terrível, mas também lembranças boas de quando era muito pequena. Rafael se tornou uma presença constante e protetora. Terminou todas as reformas da casa, tornando-a não apenas habitável, mas verdadeiramente acolhedora. Construiu um novo galinheiro e trouxe galinhas do povoado. Plantou uma horta nos fundos onde Clara adorava ajudar a regar as plantas todas as tardes. E nas noites frias de inverno, os três se sentavam ao redor do fogão a lenha enquanto Rafael entalhava suas figuras, Mariana moldava suas peças de cerâmica e Clara desenhava com carvão em pedaços de madeira lisa, criando seus próprios mundos de fantasia. A verdadeira história do que tinha acontecido naquela noite de 10 anos atrás foi sendo remontada aos poucos, como um quebra-cabeça doloroso, mas necessário. Clara começou a lembrar com mais clareza conforme se sentia mais segura. Contou em fragmentos hesitantes como sua mãe Leonor, ao ouvir os gritos e os tiros se aproximando da casa, tinha corrido com ela nos braços até o porão secreto que a família usava para guardar provisões. Tinha descido a escada apressadamente, colocado Clara no canto mais afastado sobre os sacos de grãos e sussurrado desesperadamente para ela ficar quietinha, completamente quietinha, sem fazer nenhum barulho, que logo voltaria para buscá-la.
Clara tinha obedecido com o terror absoluto de uma criança que sente o perigo sem compreendê-lo totalmente. Tinha ficado ali no escuro, escutando sons terríveis vindos de cima, gritos, tiros, o crepitar crescente do fogo. Esperou por horas que pareceram eternidades, esperou sua mãe voltar como tinha prometido. Mas Leonor nunca voltou, porque nunca pôde voltar. O alçapão, danificado pelo fogo e pelos escombros que caíram, tinha ficado bloqueado, transformando o esconderijo em uma tumba. Clara tinha sobrevivido dias no escuro comendo grãos crus e lambendo a umidade das paredes, pequena demais para ter força suficiente para empurrar o alçapão pesado, pequena demais para gritar alto o suficiente para ser ouvida por alguém que passasse perto. O trauma tinha apagado grande parte de suas memórias dos anos seguintes, criando uma névoa protetora em sua mente infantil. Mas o beija-flor que seu pai tinha entalhado para ela, que ela apertava na mão naquela noite e nunca mais soltou, tinha sido sua âncora à realidade, seu único conforto no pesadelo interminável. Rafael escutava tudo com o coração despedaçado. Saber que sua sobrinha tinha estado ali, sozinha, aterrorizada, a poucos metros de onde ele tinha acordado ferido, era uma culpa adicional que carregaria para sempre. Mas Mariana o lembrava constantemente que ele também tinha quase morrido, que tinha feito o que podia nas circunstâncias impossíveis daquela noite. O povoado, aos poucos, foi aceitando a situação extraordinária. Padre Antônio subiu pessoalmente para ver com seus próprios olhos o milagre que tinha acontecido. Ficou profundamente emocionado ao ver Clara viva e se recuperando, ao ver como Mariana e Rafael tinham criado um lar onde antes havia apenas abandono e tristeza. Abençoou a casa e os 3 que agora a habitavam, declarando que era a prova de que Deus nunca abandona completamente seus filhos, mesmo nos momentos mais escuros. Dona Benedita, sempre prática, ajudou a espalhar a história verdadeira pelo povoado, combatendo os rumores e superstições. A Casa da Colina deixou de ser a Casa Amaldiçoada e passou a ser conhecida como a Casa do Milagre, o lugar onde uma criança perdida tinha sido encontrada e onde uma família impossível tinha se formado das ruínas do passado. E enquanto isso, você que está nos acompanhando nesta jornada emocionante, se esta história tocou seu coração de alguma forma especial, considere se juntar à nossa comunidade inscrevendo-se no canal. Cada história que compartilhamos aqui é escolhida com muito carinho para trazer não apenas entretenimento, mas também reflexão e esperança. E adoraríamos saber, nos comentários aqui embaixo, se você já passou por algum momento em que achou que tudo estava perdido, mas algo inesperado mudou completamente o rumo da sua história. Sua experiência pode ser exatamente a inspiração que alguém precisa hoje para não desistir. Vamos construir juntos esta comunidade de histórias reais de superação e esperança. O primeiro ano completo vivendo juntos trouxe desafios que nenhum deles tinha antecipado completamente. Rafael e Mariana tiveram que aprender a dividir as responsabilidades e decisões sobre Clara sem pisar nos calos um do outro. Houve discussões, momentos de tensão quando as opiniões divergiam sobre a melhor forma de lidar com os pesadelos recorrentes da menina ou sobre quanto deviam empurrá-la para lembrar do passado versus deixá-la esquecer naturalmente. Mas sempre encontravam um caminho do meio, sempre colocavam o bem-estar de Clara acima de seus próprios egos ou inseguranças. E lentamente, sem que nenhum dos dois percebesse exatamente quando aconteceu, Rafael e Mariana desenvolveram um respeito profundo um pelo outro que gradualmente se transformou em algo mais. Não era o amor apaixonado da juventude, mas algo mais sólido e duradouro, construído sobre fundações de sofrimento compartilhado, objetivos comuns e admiração genuína pelo caráter do outro. Foi Clara quem primeiro notou a mudança sutil entre eles. Tinha agora 8 anos completos, segundo calcularam, e era uma criança perspicaz apesar de todo o trauma que tinha sofrido. Uma noite, enquanto os 3 jantavam o ensopado que Mariana tinha preparado, Clara olhou de um para o outro com seus olhos inteligentes e perguntou com a inocência brutal das crianças: "Vocês vão casar igual meu pai e minha mãe casaram?" O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas, de possibilidades não exploradas até aquele momento.
Rafael e Mariana se entreolharam por cima da mesa, ambos com as bochechas coradas. Nenhum dos dois tinha pensado conscientemente nisso, ou pelo menos não tinham admitido em voz alta. Mas a pergunta de Clara colocou na mesa algo que já estava presente no ar havia meses. "Você gostaria disso?" perguntou Rafael para Clara, sua voz cuidadosamente neutra, sem querer influenciá-la. Clara assentiu vigorosamente, um sorriso enorme iluminando seu rosto que tinha se tornado tão expressivo comparado àquela máscara assustada de meses atrás. Assim, a gente seria uma família de verdade, como antes. Mariana sentiu lágrimas picarem seus olhos. Olhou para Rafael e viu nos olhos dele a mesma emoção, a mesma esperança cautelosa. Não seria uma traição à memória de Pedro, ela sabia isso no fundo do coração. Pedro teria querido que ela fosse feliz, que encontrasse uma nova razão para viver. E Rafael não era uma substituição, era algo completamente diferente, um companheiro forjado nas mesmas chamas de perda e renascimento que ela tinha atravessado. "Acho que seria bom", disse Mariana finalmente, sua voz suave, mas firme. "Se é isso que todos queremos, se podemos ser uma família de verdade." Rafael estendeu a mão através da mesa e Mariana a pegou, seus dedos entrelaçando-se com uma naturalidade que surpreendeu ambos. Clara bateu palmas deleitada e pela primeira vez em muito tempo, risadas genuínas e despreocupadas encheram aquela casa que tinha guardado tanto silêncio e tanta dor. Casaram-se numa cerimônia simples na igreja do povoado 3 meses depois, com Padre Antônio oficiando e praticamente toda a comunidade presente para testemunhar. Não era comum, era até escandaloso para alguns dos mais conservadores, mas a maioria das pessoas tinha sido tocada pela história extraordinária daquela família improvável. Dona Benedita foi a madrinha não oficial, ajudando Mariana a escolher um vestido simples mais bonito e trançando flores silvestres em seu cabelo. Clara foi a daminha, radiante em um vestido novo que Rafael tinha mandado fazer especialmente para ela, carregando uma cestinha com pétalas de rosa que ela jogava com entusiasmo exagerado pelo corredor da igreja. A vida que construíram juntos nos anos seguintes não foi perfeita, nem livre de dificuldades. Clara continuou tendo pesadelos ocasionais, dias difíceis quando as memórias voltavam com força particular. Rafael carregava cicatrizes físicas e emocionais que nunca sarariam completamente. Mariana, às vezes, ainda sentia a dor aguda da perda de Pedro, especialmente em datas significativas. Mas enfrentavam tudo juntos, como uma unidade, como uma família no sentido mais verdadeiro e profundo da palavra. O ateliê de cerâmica de Mariana cresceu e prosperou. Suas peças começaram a ser reconhecidas em cidades maiores, trazendo uma renda estável para a família. Rafael, que tinha aprendido o ofício de entalhe com seu irmão Antônio, retomou o trabalho com madeira que tinha abandonado após a tragédia. Suas figuras e esculturas encontraram um mercado apreciativo e ele começou a ensinar a arte para Clara, que mostrava um talento natural herdado do pai que mal tinha conhecido. Expandiram a casa, adicionando mais quartos, porque 2 anos depois do casamento, Mariana descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria misturada com apreensão. Ela tinha 32 anos agora. Não era mais tão jovem para uma primeira gravidez biológica, mas Dona Benedita a acompanhou durante todos os meses, e numa manhã clara de primavera, Mariana deu à luz um menino saudável que chamaram de Pedro Antônio, honrando tanto o primeiro marido de Mariana quanto o irmão de Rafael. Clara, agora com 10 anos, ficou absolutamente encantada com o bebê. Assumiu o papel de irmã mais velha com uma seriedade adorável, ajudando com tudo e declarando para qualquer um que quisesse ouvir que tinha agora um irmãozinho de verdade. A chegada de bebê completou o círculo de cura que tinha começado naquela manhã, quando Mariana tinha ouvido os gemidos fracos vindo do porão. Os anos se sucederam com a velocidade estranha que o tempo tem quando a vida é cheia e significativa. Pedro Antônio cresceu robusto e alegre, seguido 2 anos depois por uma irmãzinha que chamaram de Rosa Leonor,
homenageando as avós que as crianças nunca conheceriam. A casa da colina, antes tão silenciosa e assombrada, agora ressoava constantemente com risadas infantis, com o som do torno de cerâmica girando, com o talhar rítmico de Rafael trabalhando a madeira, com conversas ao redor da mesa grande nas refeições. Clara cresceu e se tornou uma jovem mulher talentosa e forte, carregando as marcas de seu passado traumático, mas nunca permitindo que elas a definissem completamente. Tornou-se uma artista por direito próprio, combinando as técnicas de entalhe que Rafael ensinou com as de cerâmica que aprendeu com Mariana, criando peças únicas que fundiam madeira e barro de maneiras inovadoras. Sua obra mais preciosa, que nunca venderia por preço algum, era uma escultura grande de uma mulher segurando uma criança com um beija-flor pousado no ombro da mulher. Era sua homenagem a todas as mães que tinha tido, a Leonor que a tinha salvado escondendo-a naquela noite terrível e a Mariana que a tinha encontrado e lhe dado uma segunda chance de vida. O povoado prosperou também ao longo dos anos e a história da família da Casa da Colina se tornou uma lenda local, contada e recontada com variações, mas sempre mantendo seu núcleo de verdade e esperança. Jovens casais que enfrentavam dificuldades subiam até a casa para pedir conselhos a Rafael e Mariana, que os recebiam sempre com generosidade e sabedoria, ganha duramente através de suas próprias provações. Padre Antônio, já muito idoso, visitava regularmente e sempre dizia que aquela família era a prova viva de que Deus escreve certo por linhas tortas, que mesmo das tragédias mais profundas pode nascer algo belo e redentor. Dona Benedita, que viveu até os 93 anos, sempre se referia a Clara como seu milagre pessoal, a criança que deveria ter morrido, mas que não apenas sobreviveu, mas floresceu de maneiras extraordinárias. E Mariana, nas noites tranquilas, quando todos já dormiam, e ela ficava sozinha com seus pensamentos na cozinha que tinha se tornado o coração pulsante daquele lar, às vezes refletia sobre o caminho impossível que sua vida tinha tomado. Tinha começado na mais profunda desesperança, viúva e desamparada, exilada em uma casa que todos evitavam. Podia ter escolhido a amargura, podia ter se deixado consumir pela autopiedade e pelo desespero. Mas, em vez disso, tinha encontrado propósito no lugar mais inesperado, no gemido fraco de uma criança abandonada que ninguém sabia que estava ali. Essa única decisão de seguir aquele som em vez de fugir dele, de descer àquele porão escuro em vez de correr montanha abaixo, tinha mudado não apenas sua vida, mas também as vidas de Rafael e de todas as crianças que vieram depois. Tinha transformado uma casa de morte em uma casa de vida abundante. Às vezes, Mariana pegava o beija-flor original que Antônio tinha entalhado para Cristina, que Clara tinha guardado cuidadosamente em uma caixa especial, e o segurava delicadamente, maravilhada com como algo tão pequeno podia carregar tanto significado, tanta história. Rafael frequentemente se juntava a ela nesses momentos de reflexão silenciosa. Sentavam-se lado a lado, sem necessidade de palavras, dois sobreviventes que tinham encontrado um ao outro através da névoa de suas respectivas perdas. Ele às vezes acariciava o cabelo dela, agora com alguns fios prateados, e sussurrava: "Você salvou ela, você salvou a mim também, trouxe de volta a vida que pensei ter perdido para sempre." E Mariana respondia sempre da mesma forma: "Nós salvamos uns aos outros, é assim que funciona, ninguém se salva sozinho nesta vida." Era a verdade mais profunda que tinham aprendido através de tudo que passaram. A redenção, a cura, a esperança, nada disso acontece no vácuo isolado. Acontece nas conexões que fazemos, no amor que escolhemos dar mesmo quando tudo parece perdido, na coragem de estender a mão para outro ser humano que também está sofrendo. Os anos continuaram seu fluxo inexorável. Pedro Antônio se tornou um jovem estudioso que queria ser professor, levando educação para as comunidades rurais esquecidas. Rosa Leonor herdou o espírito artístico da família e se destacou na música, sua voz clara enchendo a casa e depois as igrejas da região.
E Clara, sua Cristina, se casou com um bom homem do povoado vizinho, um carpinteiro que admirava profundamente sua força e sua arte. Quando Clara teve sua própria filha, não houve discussão sobre o nome. Chamaram-na Mariana, e a pequena Mariana tinha os mesmos olhos expressivos e inteligentes de sua avó adotiva. O círculo estava completo de uma maneira que ninguém poderia ter previsto naquela manhã de março tantos anos atrás. Da morte e do desespero tinha nascido vida abundante e amor que se multiplicava através das gerações. A casa da colina permanecia de pé, sólida e acolhedora, suas paredes guardando memórias de tragédia, mas também e principalmente memórias de cura, de risadas, de refeições compartilhadas, de arte criada, de crianças crescendo seguras e amadas. E quando visitantes ocasionais, atraídos pela fama das peças de cerâmica e entalhe que vinham daquela casa, perguntavam sobre a história do lugar, Clara sempre contava pessoalmente. Contava sem vergonha ou medo, contava com a voz firme de alguém que tinha atravessado o pior que a vida podia oferecer e tinha emergido não quebrada, mas fortalecida. Contava sobre a mãe que a tinha escondido para salvá-la, sobre os anos perdidos no escuro, sobre a mulher corajosa que a tinha encontrado quando ninguém mais procurava, sobre o tio que tinha voltado de entre os mortos para reclamar sua família. E sempre terminava da mesma forma, olhando para Mariana e Rafael, que agora envelheciam juntos com uma graça tranquila. Às vezes, os milagres não são eventos sobrenaturais que desafiam as leis da natureza. Às vezes, os milagres são apenas pessoas comuns, fazendo escolhas extraordinárias de amor e coragem, quando seria mais fácil desistir. Minha família existe porque 3 pessoas quebradas escolheram se juntar e criar algo novo das peças despedaçadas. Isso é o verdadeiro milagre, a capacidade humana de reconstruir, de recomeçar, de amar novamente mesmo depois de perder tudo. E agora, chegando ao final desta jornada que compartilhamos juntos, gostaria de convidá-lo pessoalmente a se tornar parte permanente da nossa comunidade aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre sua própria capacidade de recomeçar ou sobre os milagres silenciosos que acontecem ao nosso redor todos os dias, por favor, considere se inscrever no canal. Cada história que trazemos aqui é escolhida e contada com o objetivo de inspirar, de lembrar que mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma possibilidade de luz se tivermos coragem de procurá-la. Deixe nos comentários qual foi a parte desta história que mais ressoou com você. Foi a coragem de Mariana de recomeçar em um lugar que todos temiam? Foi a persistência de Rafael de voltar e enfrentar seu passado? Foi a resiliência de Clara de sobreviver e eventualmente florescer apesar do trauma inimaginável? Ou foi talvez a ideia de que famílias podem ser formadas não apenas por sangue, mas por escolhas conscientes de amor e compromisso? Sua perspectiva é valiosa e pode iluminar o caminho de outra pessoa que está passando por suas próprias dificuldades neste momento. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, que sente que perdeu tudo e não vê saída, compartilhe esta história com essa pessoa. Às vezes, tudo o que precisamos é de um lembrete de que outros já estiveram onde estamos e encontraram um caminho para frente. Não um caminho fácil, certamente, mas um caminho possível. Até a próxima história. Lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina, mais resiliente do que acredita e nunca, nunca está verdadeiramente sozinho enquanto existir a possibilidade de conexão humana genuína. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante e que você encontre seu próprio caminho para a luz, não importa quão escura pareça a noite neste momento.